Bem-vindos a mais um episódio do Belo Papo e temos aqui uma convidada que une razão e visão. Ela que é advogada por formação e empreendedora por paixão, não é mesmo? Com certeza. Seja muito bem-vinda, Alana. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Obrigada. E vamos conversar um pouco sobre o direito, sobre o empreendedorismo, sobre pessoas. Sobre os desafios da vida, né? Sobre os desafios da vida. Não sei se você sabe, mas eu sou formada em Direito. Não lembro se eu já comentei isso com você. Eu acho que sim. A gente chegou nos primeiros dias que a gente teve contato, você falou que era formada, mas que não atuava, né? Não atuei. E você sabe que na época faltou para mim, inclusive, algo que hoje você proporciona. É? Né? Que é o que a gente vai falar, que né? é o que a gente vai falar hoje. Conta para nós, quem é Alana? Tá. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Parabenizar pelo programa, né? Pela iniciativa, porque eu acho que hoje em dia as pessoas terem essas oportunidades de conversar, né? De dialogar, de trocar experiências, vivências é muito importante. Sim. Então, quem é a Alana, né? Eu sou de Fortaleza, né? Mas eu moro aqui em Ponta Grossa já tem 15 anos. Mas não perdeu o sotaque? Não todo, mas já ainda tem um pouquinho, mas o R continua. Então, eu moro aqui há 15 anos. Comecei trabalhando com consultoria de empresas, né? Eu montei uma empresa de consultoria, a Humanas, e eu prestava consultoria para Boticário, Rainha, Shopping, enfim, várias empresas aqui em Ponta Grossa. Fazia muito treinamento, recrutamento, seleção. Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, né? E daí montei também um escritório de advocacia. Inclusive foi engraçado que o meu primeiro cliente aqui em Ponta Grossa foi num programa que eu estava fazendo na rádio. Olha. Eu fazia uma coluna na rádio e daí um ouvinte foi lá pedir meu telefone e esse foi meu primeiro cliente. Legal. De direito de família. E Ponta Grossa me trouxe muitas oportunidades, né? Eu comecei a dar aula na faculdade, né? Sou professora universitária também e comecei a desenvolver alguns projetos meus pessoais. Então, eu tenho hoje a empresa de consultoria, eu tenho o escritório de advocacia, né? Eu sou professora e no final do ano passado eu realizei um sonho que era montar um curso presencial, 100% presencial, que ele é preparatório para a OAB, e também presencial para advogados que já atuam, mas nós que somos desse ramo, a gente sempre precisa estar se atualizando, né? E principalmente na prática, né? Então, principalmente os advogados iniciantes têm alguns desafios que enfrentam no início da profissão, né? Seja audiência, um atendimento, né? Que legal. Sabe qual é um dos maiores empecilhos, assim, dificuldades, obstáculos? Honorários. Não sabem como cobrar os honorários, né? E daí isso tem um impacto direto na valorização da nossa profissão. Exatamente. Né? Porque muitas vezes, eu sou advogada iniciante, então não posso cobrar, o que é um engano, porque pode sim, porque vai estar trabalhando, se dedica, enfim. Então, nós temos alguns cursos preparatórios para advocacia na prática, né? Desde a argumentação jurídica, que também é muito importante. Algo que a faculdade não ensina muito a fundo, né? Acho que não dá muito tempo de abordar tudo, né? Então, assim, a gente sai da faculdade com um bom conhecimento, né, teórico, mas quando a gente vai para a prática, a gente vê que a coisa é um pouquinho menos fácil do que a gente imaginava, né? Exatamente. Mas na hora que a gente não possa resolver. Então, daí surgiu a ideia do superação, né? Eu pensei nesse nome em uma superação. Legal. Então, superação. A princípio, aulas presenciais para a OAB, primeira fase, segunda fase. Todos os professores são professores universitários, são professores que atuam nas áreas e também cursos para advogados e mentoria, né? Então, eu gosto muito de formar pessoas, eu não quero sair dessa linha de poder contribuir na formação das pessoas. Então, a gente trabalha dando esse apoio, fazendo mentoria e também esses cursos diversas áreas, trabalhista, tributário, agora a gente teve um recente, o ITCMD, no inventário, que é bem importante. Tribunal do Júri também já tivemos, né? E vamos ter um outro agora de audiência trabalhista e assim vai. E a OAB é direto. Agora a gente está com a turma da primeira fase, próxima semana começa da segunda e assim sucessivamente. E é 100% presencial? 100% presencial. Aqui em Ponta Grossa não tinha nada assim, 100% presencial? Já teve, acho que há um tempo atrás, acho que antes de eu vir morar aqui, teve. Depois ficaram aqueles cursos híbridos, né? As pessoas iam presencialmente, mas eram em telão,
né? E é diferente. Eu sempre falo, a gente não diz que o online não funciona, ele funciona. Só que tem pessoas e pessoas, né? Então, o curso presencial, principalmente para aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade de concentração, de administração do tempo, né? de realmente ter o tete-a-tete, ele é um diferencial. E aí eu pensei, por que não fazer um curso presencial também para a OAB? E está dando certo. Legal, né? A gente está tendo um feedback muito bom. O nosso índice de aprovação, desde a primeira turma até agora, ele só cresce. Que legal, né? que joia. Então, assim, já a gente estava em 30%, 40%, agora a gente passou de 50%. E eu fico muito feliz em poder... Você veja, é uma outra linha, né, de raciocínio e na prática. Você tem a capacidade e poderia muito bem aumentar o teu escritório, contratar mais advogados para poder ter mais clientes, mas você optou em formar mais pessoas para que cada um siga o seu rumo, ter o seu escritório. Não é todo mundo que pensa dessa forma. É porque eu acho assim, sabe, Tati, que a gente precisa... O conhecimento que a gente tem, né, as experiências que nós temos, eu acho que elas só têm um valor real se a gente puder compartilhar com outras pessoas. Então, você ter conhecimento e só pensar em ganhar para si, para mim não faz muito sentido, né? Então, eu trabalho muito nessa questão da humanização também do advogado, né? Eu sou mediadora e conciliadora judicial também, e trabalho muito com a justiça restaurativa, né? Que são as práticas consensuais e as práticas onde você tenta resolver os conflitos entre as pessoas de forma não impositiva, né? Mas de uma forma assim consciente. E trazer isso para a advocacia é muito importante, porque nós lidamos com vidas, nós lidamos com sentimentos, né? Com direitos, enfim. E quando as pessoas entendem que ser advogado não obrigatoriamente é você partir para a briga, né? Você ter uma lead, é muito mais prazeroso advogar dessa forma, sabe? De tentar mais atender. Leve, né? É mais leve, porque já é tanto problema, né? Já é tanta coisa pesada. Então, quando você... eu fico muito feliz quando saem do escritório pessoas que têm as suas necessidades atendidas através de um acordo extrajudicial, sem ter uma imposição, sem ter uma determinação legal, né? Mas, então, isso eu acho que esse é o que faz sentido, né? Então, eu penso que formar as pessoas é algo que realmente é um desafio, Sim. Mas é prazeroso. E eu gosto muito quando os alunos saem. Agora, essa última turma que teve, saíram. E, assim, alguns vão fazer mentoria lá comigo, sabe? Continuam. Professor, eu quero começar do zero. Como que E a gente atende, assim. Eu gosto muito de... Alguns alunos chegam, ex-alunos, né? Professor, eu estou com um caso assim, gostaria de ver a tua opinião. Leva lá no escritório, a gente conversa, a gente faz. E daí as coisas vão fluindo, né? As coisas vão vindo. Eu acho que esse é o sentido. E é dando que você recebe, né? Eu acredito nisso. E assim, essa tua linha de raciocínio, como eu vinha falando, ele faz muito a diferença porque estamos num momento em que é difícil a pessoa pensar dessa forma. A grande maioria quer cuidar do seu e aumentar aquilo, não, mas se eu tenho a oportunidade, eu quero pegar mais pessoas para trabalhar dentro do meu escritório, onde eu vou ganhar em cima. Então, a partir do momento que você demonstra essa sua vontade de ajudar aqueles que, agora você já sabe, segue teu rumo, tô aqui para quando precisar, porque vai ter um caso ou outro que vai precisar de alguma coisa. Vem, que a gente dá todo o apoio e com certeza vai fazer cada vez mais sucesso. Assim, acontece também de eu precisar de apoio, né? Sim. Então, assim, às vezes eu entro em contato com alguns colegas e eu falo, tô precisando trocar uma ideia, né? Nesse sentido, ter um processo, ter uma causa, enfim. E eu sempre acho, isso eu digo lá no escritório, juntos nós podemos sempre mais. Né? Então, eu fico muito feliz. Já passaram vários advogados lá pelo meu escritório e que hoje eles têm escritório próprio. Então, isso me deixa feliz. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Que bom. Quando eles falam, Ilana, a gente agora vai, porque eu consegui agora alugar uma sala. Eu falei, que legal, me convide para tomar um café lá.
né? Então, eu acho que esse é o nosso verdadeiro sentido, e a nossa vida ela é muito cíclica, né? Assim, a gente fecha uns determinados ciclos e daí começam outros, e a gente nunca sabe qual vai ser o de amanhã. Exatamente. Né? Então, eu penso que quando a gente começa a pensar fora da caixa de dizer assim, sou só eu, a gente começa a falar do nós conseguimos ter melhores resultados, sabe? Exatamente. Eu falava sobre isso com uma outra entrevistada, na área de salão de beleza. Tem uma grande rotatividade, porque são autônomos lá, são então várias empresas dentro de outra empresa. Mas existe uma porcentagem, eu diria ali que 30% da grande maioria dos salões de beleza, 30% daqueles que estão ali dentro, eles têm a vontade de um dia ter o deles. Sim. Ou já tiveram um dia e não querem nunca mais ter, Também. já viveram a experiência. Mas lá no espaço, por exemplo, eu trabalho mais ou menos na mesma linha que você. A tua marca é teu nome. Sim. Você tem que evidenciar o teu nome. Sim. Independente de onde você estiver hoje, não sabe o dia de amanhã. Sim. Então, eles não podem ser, dentro de um salão de beleza, eles não podem ser anônimos. Verdade. É o profissional que dá nome pro trabalho. Porque amanhã ou depois, ninguém sabe o dia de amanhã. Assim como a Tati, que é proprietária do salão, pode, de repente, não dá mais, não quero mais continuar com o salão. Eles têm que saber que eles já têm um potencial para, quem sabe, ou tocar sozinho, ou seguir uma sociedade com algum colega ali, mas evidenciar a persona de cada um. Sim. Tanto na área da advocacia como nos profissionais liberais que tem dentro da área da beleza. Eu acredito que é muito comum eles brilhar os olhos para que isso possa um dia sim vir a acontecer, mas eles têm que estar preparados para isso. E as pessoas precisam, as pessoas precisam ter uma certa ambição. Sim, né? sim. Eu digo uma ambição sadia, não pode ser aquela ambição que atropela e que passa por cima dos outros, Sim. mas uma ambição sadia, identificar o seu potencial, e é muito bom quando a gente consegue facilitar isso junto às pessoas. Eu já tive salão de beleza também. Né? Olha, que interessante. É porque eu gosto de empreender, então assim, eu era cliente de um salão e daí a minha cabeleireira disse assim, ela tá vendendo, você não quer comprar? E eu sempre trabalhei com essa parte de gestão de pessoas, e eu fazia consultoria aqui para um empreendimento que tinha, hoje não tem mais aqui em Ponta Grossa, que era um spa. E eu trabalhei 5 anos com eles lá na parte de consultoria, então eu entendi como funcionava a questão da beleza, né? E eu gostava muito, gosto, né? E daí eu resolvi investir e falei, olha, eu não sei fazer uma unha, não sei cortar o cabelo, mas eu sei fazer a parte de gestão. E comprei, fiquei ainda 3 anos e meio, foi bem na época da pandemia e tudo. Mas daí chegou um momento que eu pensei, olha, o meu escritório estava demandando muito de mim, e eu estava me dividindo, então eu dava aula na faculdade, eu tinha um salão, eu tinha um escritório, tinha empresa. E daí eu falei, olha, meninas, fiquem vocês aqui, né? Tomem conta porque vocês sabem fazer isso. Eu não consigo dar a assistência que hoje o salão está precisando. E toquem e sucesso para vocês, né? E daí deixei o salão e fui para... E fiquei só no meu escritório e na minha empresa. Mas as pessoas precisam também identificar isso, assim, eu fui até aqui, não deu certo, deu certo até aqui. E tá tudo bem se eu tiver que parar agora. Amanhã ou depois, se tiver de repente um outro nicho, um outro empreendimento, se bem que eu acho que agora tá bom, eu vou, né? O curso tá indo bem, eu acho que a gente apostou, hoje eu tenho uma sócia no curso, né? Que é a professora Daniele, e eu acho que a gente tá apostando certo, a equipe de professores é muito boa, e eu falo para os professores sempre, eu falei, viu, a gente tem que fazer o curso crescer, criar uma credibilidade para a gente poder estar crescendo sempre mais, né? Sim. Hoje a gente tem procura, por exemplo, para cursinho, né? Preparatório para concursos, desculpa. E ainda não dá, né? Ainda não dá, mas a intenção é de aumentar e a gente também fazer um curso preparatório para concurso presencial, né? Que daqui não a tem. pouco vai estar já. E daí eu acho que faz parte do negócio você ter pessoas do teu lado que também querem crescer. Sim. Né? Pessoas do teu lado que também têm essa visão de empreendimento, de empreendedorismo, né? Que não é fácil, é um desafio, né? E tanto. Mas é importante você se identificar com aquilo que você faz, né? Quando gosta, não importa o desafio, toca e vai. Eu digo que
não é para todo mundo ser empreendedor, não é para todo mundo ensinar, porque em sala de aula, seja em sala de aula, tanto em faculdade como num cursinho preparatório, seja para OAB, enfim, existem os desafios. Sim. Porque as pessoas são diferentes, graças a Deus. Graças a Deus. Que bom que são diferentes, mas a gente precisa, e a gente aprende muito quando ensina. Então, saber lidar com essa frustração na hora de, seja ensinar, seja fazer gestão, é muito importante e não é para todo mundo, né? E essa questão de ensinar, Tati, eu sempre falo que quando a gente ensina na sala de aula, o professor aprende muito. Sim. Sabe? Nós aprendemos muito também com a vivência dos nossos alunos, né? Sempre, o ser humano sempre tem muito a trocar um com o outro. Aquela questão de dizer que ninguém sabe o suficiente que não possa aprender um pouco mais, e também ninguém é totalmente desprovido de qualquer sabedoria que não possa ensinar, né? Então, eu acho que as pessoas hoje só precisam se conectar mais. Eu acho que falta essa conexão. Então, assim, esse olhar olho no olho, Sim. né? O contato entre as pessoas. Por isso que eu gosto do presencial. Hoje as pessoas estão precisando dialogar mais, ouvir. O saber ouvir hoje é um grande desafio. As pessoas estão muito naquela correria, não tem tempo. No automático. Né? No automático, você está conversando com alguém, mas você está aqui com o celular e a pessoa eu estou ouvindo. Não, né? Você está escutando, mas você não está prestando atenção. Não está prestando atenção. Sim. Então, isso faz uma grande diferença hoje nas relações interpessoais, né? Exatamente. Nas empresas que eu faço consultoria, né, que a gente trabalha com essa parte de pessoas, a maioria dos conflitos é porque não tem uma escuta ativa, sabe? Não saber ouvir, né? Então, não escuta com atenção, daí fala o que acha que vai preencher aquele E acaba que vazio, nem presta atenção no que falou também, depois não lembra. Eu passei por muito tempo, de vez em quando passo por isso também. Então, acho que todos nós passamos, né? Sim. O importante é nós ficarmos, a gente tem que se policiar. Exatamente. Né? E tá tudo bem a gente nós temos os nossos defeitos, nós temos os nossos erros. Eu sempre falo para os alunos que a nossa maior igualdade é nós sermos diferentes. Então, nós todos somos iguais, né? Porque nós todos somos diferentes. Não tem um ser humano igual ao outro, né? Com as suas fortalezas, com as suas fraquezas, com as suas seguranças, inseguranças. E a gente precisa aprender a respeitar isso, né? Hoje a tolerância está muito restrita. Sim. As pessoas estão muito intolerantes, impacientes, por conta dessa vida corrida, né? Então, acho que quando a gente para um pouco para se ouvir, né? E para ouvir o outro, isso faz toda a diferença nas relações pessoais que nós mantemos, seja em família, né, seja profissionalmente, seja na parte da educação, mas faz uma grande diferença. Essa foi uma coisa que chamou muita atenção e é muito verdade, né? O se autoconhecer. Porque muitas vezes a gente quer julgar o outro, mas a gente nem o autoconhecimento temos. E isso é primordial. Primeiro, entender por que isso, porque é aquilo dentro de mim, para poder, quem sabe, começar a decifrar um pouco do outro. 100% nunca vai conseguir, porque as pessoas também, existem momentos, né? Fase que tá melhor, fase que não tá tanto, mas o respeito. Respeitar o espaço do outro, ter empatia, tentar ter uma visão ampla, assim, do que, poxa, se eu estivesse nesse lugar, talvez também não aceitasse dessa forma. Eu acredito que isso falta muito. Falta. Né? Quanto mais trouxermos a consciência... Né? E se fosse comigo? Né? E se fosse você? E se fosse com um parente seu? E se fosse com uma pessoa da tua família, ou do teu círculo, né, de convivência? Quando a gente consegue pensar assim, é mais fácil da gente, né, viver e conviver. E botar em prática a empatia, né? A empatia é um dos maiores desafios que nós temos hoje em dia e as pessoas realmente não têm. Mas eu ainda acredito, eu falo muito assim, que eu ainda acredito no ser humano. Porque no dia que a gente não acreditar mais no ser humano, acho que o mundo vai ficar muito mais difícil, sabe? Exatamente. Então, se você desacreditar as pessoas, dizer que nada tem jeito, que tá tudo errado, que ninguém tem mais jeito, aí então vamos você vai atrair tudo que é negativo também. Exatamente. Né? E acho que o caminho não é esse. Não. Né? Eu acredito realmente no ser humano. Eu gosto muito da justiça restaurativa porque ela é exatamente nessa linha, né? De você conectar com as pessoas, né? De você respeitar o limite dos outros e respeitar o seu próprio limite. Eu sempre falo, sabe aquela história assim, você tem que cuidar de você para cuidar do outro? Eu penso da mesma forma, você tem que se conhecer bem, saber quem você é, o que você quer, quais são os teus propósitos, né? Quais são os teus valores, para daí você saber lidar, né, com o outro.
E uma coisa que eu acho interessante, Tati, é a questão dos nossos resultados, sabe? A gente trabalha muito isso lá no curso, porque assim, temos alunos que têm 10 anos que se formou, tá fora da sala de aula há muito tempo, e agora está voltando. E tem aquela pressão de dizer, tem que passar, porque tem que passar, porque tem que passar. Ou então é o pai que quer que passe, está fazendo porque o pai que quer. E hoje nós temos pessoas com muita ansiedade, né, com muita insegurança. E eu sempre digo isso, viu? O resultado da prova não te define. Não é um resultado de uma prova que define a pessoa. Porque muitas vezes, quem de nós não já passou por um momento de fazer uma prova, seja colégio, escola, faculdade, que você sabia do conteúdo, mas naquele dia você não estava bem emocionalmente, fisicamente, e o resultado não foi bom. Isso não quer dizer que você não sabia daquilo ali, que você não era bom naquele assunto. Então, as pessoas também precisam saber lidar com o não. Ter a flexibilidade, né? Se permitir, né, de repente não passar numa determinada prova, se permitir a não alcançar do jeito que almejou, mas nunca desistir. Né? A persistência. Eu acho que tem que ter essa determinação. Exatamente. Mas lidar com essa... As pessoas ficam muito frustradas. Eu falei, viu, se você gera uma ansiedade, uma expectativa muito grande, a tua frustração também vai ser maior, se você não conseguir. Né? Não é não dar bola para aquilo e simplesmente ir fazendo o cursinho, uma hora passa. Dá a devida importância, mas ter a flexibilidade, né? E ter consciência, tipo, eu estou fazendo o meu melhor. Sim. Né? Eu estou vindo para as aulas, eu estou fazendo o curso, eu peguei material para estudar, eu estou dedicando X horas por dia dentro do que eu tenho condição para estudar, então o resultado vai ser uma consequência. Exatamente. Infelizmente, às vezes não acontece no momento que nós queremos, né? Mas eu acredito que tudo acontece no momento certo. Exatamente. Eu acredito nisso. E se a gente não acreditar dessa forma, a gente vive muito sofrido, né? Fica muito pesado. Porque a gente fica só se decepcionando, se decepcionando. Lana, adorei nosso papo. Ficaríamos aqui horas conversando. Eu falo muito. Sou falante. Mas adorei. Por gentileza, deixa as suas redes sociais para quem quer encontrar tanto a escola como o teu escritório da advocacia. Fique à vontade. O curso Superação é Superação Legal. Né? Ele está lá no Instagram. E eu tenho o meu Instagram, que é Lana Furtado ADV. Né, que está também no Instagram. Atua em todas as áreas? Todas as áreas. Hoje eu tenho hoje lá 5 advogados. Então, família, sucessões, trabalho, previdenciário, imobiliário. Cair ali, a gente resolve. E o que por acaso nós não tivermos lá de pronto, temos parceiros, né? Sim. Eu tenho advogados, parceiros, o cliente ele não fica sem um atendimento. Ótimo, né? Perfeito. Ana, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada pela sua entrega, pelo seu tempo. E que tenhamos outras oportunidades para discutir mais coisas. Vamos ter, com certeza. E parabéns pela decisão de fazer a diferença na vida desses futuros advogados ou desses advogados que querem se aperfeiçoar na área e querem prosperar cada vez mais. O nosso objetivo é fazer com que o direito realmente alcance a justiça. Ótimo. Né? Adorei. Obrigada. Obrigada a você.